Hoje você sairá daqui a conjugar qualquer verbo regular em francês. Eu disse qualquer verbo regular em francês. Quer saber como? Então fique comigo até o final do vídeo. Bonjour, salut à tous, comment allez-vous? C'est moi Christophe Zecaria e estou mais uma vez convosco para aprendermos francês sem sair de casa. Aujourd'hui, nós vamos aprender a como conjugar qualquer verbo regular em francês que termina com ER. Então vamos ver qual é a regra geral para conjugar todos os verbos em francês que terminam com ER. São os casos de verbo parler, manger, habiter, etc, etc. Então, sem mais demoras, vamos conjugar os verbos regulares em francês. No final do vídeo, tem uma informação bônus que vou deixar para você, por isso fica até o final para receber também essa informação bônus. Voilà, on va commencer avec le verbe habiter. Então, vamos conjugar, né, aqui le verbe habiter. Então, o verbo habiter, como vocês conseguem ver, j'habite, tu habites, il ou elle, on habite, nous habitons, vous habitez, ils ou elles habitent. Então, acabamos de conjugar le verbe habiter au présent. D'accord? Acabamos de conjugar o verbo habiter no presente. Então, note a composição do verbo habiter, né? Nós temos H, né? A, B, I, T e R. Se você quer saber mais sobre o abecedário em francês, eu vou deixar aqui o link do vídeo que vai ajudar você a conseguir pronunciar as letras em francês, d'accord? Então aqui H-A-B-I-T, né? Então depois temos o ER, né? Então o que nós vamos fazer aqui, né? Então, para conjugar o verbo habiter, que é um verbo que termina com EIR, nós cortamos o ER, né? Então vai ficar habite, habite. Então nós colocamos o habite e depois vamos colocar a terminação, né? Por exemplo, aqui j'habite, então a terminação na primeira pessoa do singulier é E. Então fica j'habite. Tu habites, então o habite plus ES. Il ou elle, on habite, habite plus E. Nous habitons, habite plus ONS. Vous habitez, habite plus EZ. Et ils ou elles habitent, habite plus ENT. Então, esta é a regra geral, en général, para conjugar qualquer verbo en français que termina com EIR. Très facile. Então, tu vais ter o habite, vais cortar o ER e vais acrescentar as terminações. Essas terminações são válidas para qualquer verbo. Les terminaisons, são válidas para qualquer verbo que termina com ER em francês e que seja regular. Atenção, existe o verbo aller, que termina com EIR, mas não é regular. Mas o verbo habiter, o verbo parler, o verbo manger e outros verbos com ER, geralmente são regulares. D'accord? Je pense que la majorité des verbes que terminent avec ER são réguliers. Eu penso que a maioria dos verbos que terminam com ER em francês são regulares. Se eu estiver errado, então você pode comentar aqui, talvez haja, mas eu acho que en général, tous les verbes qui terminent avec ER, ils sont réguliers. D'accord? Então, vamos ver mais um exemplo, talvez com o verbo parler. Mas antes de mais nada, eu sei que você está gostando do vídeo, por isso clique em gosta e subscreva o canal
E para praticar mais seu francês, você pode baixar o e-book 24 horas para aprender el francês. D'accord? D'accord? Eu vou deixar aqui o link disponível. Então vamos ver agora o exemplo do verbo parler, que é outro verbo que termina com ER, através do aplicativo Le Conjugaire. Avez-vous déjà téléchargé cette application, cet applicatif, Le Conjugaire? Então, se você ainda não baixou, é importante baixar porque é uma aplicação que, sem dúvida, vai lhe ajudar a dominar mais a conjugação dos verbos en français. D'accord? Donc, nous avons ici le conjugaire. Il est déjà ouvert. Donc, on va choisir un verbe. Par exemple, voici les verbes que terminent avec ER, erratiser, éroder, ériger, ergoter. On va choisir parler, parler. Le verbe parler. Donc tu vois, ici, je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Então, eu tenho um vídeo aqui que também mostra a conjugação do verbo parler. Então, vou deixar na descrição o link. Mas está aqui, je parle, tu parles, tu parles. Note que aqui em azul, né? Tem aqui as terminações, né? Je parle, mais um E. Tu parles, mais um S. Il parle, um E. Nous parlons, um ONS. Vous parlez, é Z. Il parle. A mesma coisa que nós falamos aqui, que as terminações são as mesmas, né? Para todos aqueles verbos regulares que terminam com ER. Então, é a mesma coisa aqui, né? Então, je parle. Então, acrescenta jouer, tu parles. Um ES, il parle. Então, c'est très facile. Isso acontece com qualquer verbo que termina com ER. A terminação é sempre a mesma. Por exemplo, éradiquer, né? Éradiquer. J'éradique, tu éradiques. Veja que as terminações são as mesmas. Então, é só uma questão de couper. Il faut couper ER e depois vai acrescentar a terminação aqui em azul de acordo com a pessoa gramatical que está a ser conjugada. C'est très facile. Então, o que eu vou fazer, eu vou vos deixar um TPC, um trabalho, un travail. Então, vous pouvez utiliser le conjugué pour exerciter, para exercitar. Então, o que vocês vão fazer aqui, vão, através do le conjugaire, colocar verbos que terminam com ER e vão poder conjugar esses verbos. Por exemplo, je rafle, tu rafle, il rafle. Então, c'est de cette façon que podes conjugar qualquer verbo en français que termina com E e R e que seja régulier. C'est très facile, n'est-ce pas? Très facile. Voilà. Então, se você percebeu, creio que você percebeu. Je pense que vous avez compris. Donc, deixa aí um gosto, um like. Não esqueça de subscrever. Então, faça esse exercício avec le conjugaire. Cela te aidera à dominer, cela te aidera à conjuguer correctement le verbe en français, le verbe régulier en français. D'accord? E agora vou dar-vos um bônus, né? Um bônus, uma informação bônus. D'accord? Essa informação bônus vocês poderão usar quando estiverem a conjugar os verbos no passé composé, né? Então, é uma informação bônus que vocês poderão usar a conjugar verbos no passé composé. A informação bônus é a seguinte: como vocês já devem saber, o passé composé é constituído por um verbo auxiliar, que pode ser être ou avoir, e um verbo principal no particípio passado. D'accord?
Então, estes verbos regulares, que terminam com E e R, quando são conjugados no passé composé, o seu particípio passado se apresenta da seguinte forma. Por exemplo, o verbo parler, nós cortamos o E e R e colocamos um E com acento, como vocês veem aqui, passé composé. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé. Isso acontece com todos os verbos regulares que terminam com E e R. En francês, o particípio passado do verbo habiter também. J'ai habité, tu as habité. Então, podemos ver que o habiter aqui, no passé composé, foi substituído da seguinte forma. O habiter, cortamos o E e R e colocamos o E com acento. Então, é esta forma que se coloca, né, os verbos regulares, o E e R, no passé composé. O particípio passado deles, nesse caso, um verbo auxiliar, e depois o particípio passado é só cortar o E e R, a terminação, e colocar um E com acento. D'accord? Très facile, n'est-ce pas? Je pense que vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Não se esqueça de clicar gostei, subscrever o canal e ativar o sininho de notificações. Baixe também o e-book 24 horas para aprender el francês, onde você vai encontrar 23 lições que vão lhe ajudar a formar frases em francês. E lhe convido também, vou deixar aqui o link para entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde você vai receber conteúdo exclusivo que vai lhe ajudar a melhorar o seu francês e também a conversar com outras pessoas qui estão a aprender la langue française. Merci beaucoup, laissez vos commentaires si vous avez une doute, s'il te plaît. On est ensemble, à la prochaine fois.